Salve, salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Vamos falar sobre Vitória e São Paulo, mas especificamente falando sobre a coletiva de Fábio Carilli. Então, antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. É um corte rápido, corte tranquilo. Então vamos falar, vamos realmente fazer a repercussão, comentar, trocar ideias a respeito desse corte. Então, rapidamente, vamos ver o que foi que o técnico Fábio Carilli falou nesta transmissão. Devido à quantidade de desfalques, o time viajou praticamente sem opções para laterais e meio-campistas. Quais posições você sente que o time carece nesse momento? E, se sim, você está trabalhando com a diretoria para trazer mais reforços ainda nessa janela? Estamos analisando tudo com calma. A gente está falando de um contexto de um jogo, mas ficaram dois laterais lá recuperando, ficaram jogadores de meio de campo, Baralhas, o PP, que a gente estava achando que poderia vir para o jogo e não veio. Fiquei sem um jogador ali, mas a gente tem lá na hora que tiver todo mundo em condições. Né? Então é claro que se o mercado mostrar algo assim que nos acrescente, a gente tem que sentar com a diretoria e pensar, mas no momento eu vejo que a gente tem jogadores para todo o setor, só foi uma questão mesmo aí desse jogo, a gente perdeu o Ismael no último treino com uma dor no joelho, Baralhas, Claudinho, Raul, enfim, PP, que foi por questão da expulsão do jogo contra o Bahia. Né? Então a gente tem jogadores nos setores, em todos os setores tem dois, tem três jogadores, só que nesse jogo para hoje aqui, infelizmente, aconteceram várias coisas para esse jogo que a gente não conseguiu ter todos à disposição. Bom, o cara ele falou aí a respeito de elenco, né? Qual é a questão que esse corte específico ele traz para mim? É óbvio que o treinador ele vai chegar na coletiva e vai defender o seu grupo, vai fortalecer o seu grupo, a moral. Porque se você chega na coletiva falando que precisa de um lateral esquerdo, precisa de um atacante, precisa de um meia, precisa de um ponta, obviamente que fica ruim para quem tá no elenco. É fato do futebol. Só que o que é que me preocupa? Que de fato, Vitória, nesse jogo em específico, Vitória perdeu peças que acabou impactando no. Perdeu dois laterais, perdeu dois volantes, perdeu meia, perdeu atacante. Só que ainda assim, pela quantidade de dinheiro que foi investido, tanto em folha quanto em compra, a quantidade de jogadores que tem no elenco, dava para se montar um time competitivo, um time que pelo menos levasse perigo ao gol de São Paulo. Em 90 minutos, ela finalizou uma vez ao gol. Exalta 9 minutos de jogo. Fora isso, a Vitória criou muito pouco. A Vitória não levou perigo ao gol de São Paulo. A melhor chance, tirando essa de Halton, que não foi uma grande chance, com a bola que Romarinho conseguiu encontrar os Oswaldo na profundidade, ele bateu cruzada, a bola passou por toda a grande área e o Renato Kaiser acabou não alcançando para poder fazer o gol. Tirando isso, a Vitória criou muito pouco, muito pouco. O time do Vitória precisa de um segundo turno G8. O Bragantino tem 27 pontos, oitavo colocado. O Vitória precisa fazer os 27 pontos no segundo turno. Só que esse time do Vitória não demonstra que pode fazer isso. Muitos jogadores que ainda estão sem ritmo de jogo, precisam de entrosamento, precisam de ritmo de jogo para poder realmente começar a performar melhor. Tem questão de adaptação, tem peças no elenco que hoje não estão em grande fase ou que estão lesionados. Você tem o próprio Matosinho, não passa por uma grande fase e ainda está machucado. Vai ter o problema do Cáceres aí, que pelo andar da carruagem, eu acredito que só volta depois da data FIFA, lá no meio de setembro. Então, assim, a Vitória vai depender de Claudinho, que faz uma temporada oscilante ao longo da temporada, ao longo do 2025. O Ramon chegou agora, já tá se adaptando, fez um jogo, fora ter feito toda uma semana de treinamento, mas é completamente novo, ele tava muito tempo parado, tava sem ter uma sequência de jogos, ele jogava, mas jogava pouco, então não teve sequência de jogos. Então, Vitória tem muita gente que precisa de minutagem, precisa de tempo, precisa de sequência diante de um campeonato brasileiro que o Vitória precisa fazer um campeonato de recuperação.
O que é que isso mostra? A Vitória falhou no planejamento. O planejamento do Vitória não foi correto. O resultado no final do ano pode até ser que é correto. A gente torce para que seja correto, porque como torcedor, obviamente, que quer que o Vitória fique. Mas é mais um ano. A Vitória teve a oportunidade, teve o ano todo para planejar, para montar elenco, para investir. Vitória esse ano teve o maior orçamento da história dele. Um orçamento de 280 milhões de reais. Tem uma folha de quase 10 milhões de reais. Fechou quase 30 milhões na compra de jogadores. E ainda assim, não conseguiu. Estamos em agosto. Foi 19 partidas no Campeonato Brasileiro. Hoje, o torcedor não consegue escalar 11 jogadores no elenco do Vitória. Isso é muito grave. É muito grave. Time que precisa fazer novamente uma campanha de recuperação como já havia feito na temporada passada. O Carille, ele nesta partida, ele mexeu naquela ideia de jogo que ele tinha. Porque vê necessidade, né? Viu a carência desse elenco, precisou mudar. Foi nesse jogo, embora inicialmente tinha pensado que ele ia com 4-2-3-1, ele acabou indo mais com 5-2 ou com 5-3-2, com Lucas Braga na ala. Romarinho fez sua estreia, mas assim, você percebe que nitidamente o jogo ainda muito lento, pouco intenso nas ações, isso é natural, é natural. A Canta Lapierre teve pouco tempo para poder desempenhar, Ramon defensivamente conseguiu sustentar bem, só que no ataque não foi aquele lateral que a gente espera, talvez nunca seja esse lateral que a gente espera, mas no final das contas, não foram eles que comprometeram. A gente viu o Lucas Braga tentar muito, tentando demais ao longo do jogo, mas ainda assim, muito aquém daquilo que a gente espera. Ricardo Hiller fez uma partida. O São Paulo teve muito espaço entre eles. Era incrível a facilidade que Bobadilha, Marco Antônio, Rodriguinho e Ferreirinha achavam espaço entre eles. Agora, Vitor, Ronald Hiller, Ronald soltando para pressionar, Hiller sem conseguir acompanhar o ritmo dos meio-campistas do São Paulo, e Vitória acabou sendo uma presa fácil. São Paulo, quando quis jogar, botar a bola, jogar, o São Paulo deu show. Paulo, não deu show não, o São Paulo conseguiu fazer a sua vantagem. O Paulo, quando botou a bola no chão, quando tocou, quando quis jogar, quis pressionar o Vitória, levou perigo. A Vitória foi uma presa fácil pro São Paulo. O Paulo faz um gol no tempo, bola tá a bola no chão, segue jogando, se movimentando, achando espaço, criando, pressionando a Vitória. Quando não quis mais, baixou a linha, segurou, deu campo, pressionou, depois botou mais fôlego. Quando botou mais fôlego, botou não pressionar, botar a bola no chão, tocar, chegou, marcou o segundo gol. Então, assim, a fragilidade que o São Paulo venceu com Vitória, esperava pelo menos um Vitória competitivo para dar um ânimo. Segundo. Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo. Quero saber também o que você acha. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos para cima. Fui.